Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo sobre a Idade Média. Agora, a segunda parte. Queridos, nessa segunda parte, nós iremos ver as principais características da Idade Média, começando com as características políticas, beleza? Vamos lá. A principal característica política da Alta Idade Média foi o que, gente? Foi a fragmentação do poder político. Sim, o poder político ele é fragmentado. E aí, como ocorre essa fragmentação do poder? Gente, essa fragmentação ela vai ter várias origens, como por exemplo, né, a reprodução durante toda a Idade Média das relações de suzerania e vassalagem. Vimos no último vídeo. Quem era o suzerano? O suzerano era o nobre. Quem era o vassalo? O vassalo também era o nobre. O suzerano era aquele nobre que doava o que, gente? Um pedaço de terra. Quem era o vassalo? O vassalo é aquele nobre que recebia a terra. Então, quando os reis, durante a Alta Idade Média, passaram a fragmentar as suas terras, o que eles fizeram, gente? Fragmentaram também o poder político para terem fidelidade de outros nobres, de outros senhores, com o intuito de promoverem, né, as suas expansões territoriais, as suas expansões, né, de guerra contra os seus inimigos, seus interesses pessoais, até mesmo interesses religiosos naquele momento, ok? Os nobres vão repartir seus territórios com outros nobres, levando o que, gente? Levando a fragmentação do poder, ok? E aí, galera, a principal riqueza durante a Idade Média é a terra, é a posse da terra. Quando eu fragmento aquela terra, eu perco o quê? Eu perco o poder econômico, consideravelmente eu perco também poder político. Então, naquele momento, quando os nobres eles passam a doar a sua terra para outros nobres, ocorre o que, gente? A fragmentação do poder. Isso leva o quê? Isso leva à descentralização política. O que seria então essa descentralização política? O governante, no caso o rei, ele não consegue o quê, gente? Ele não irá conseguir dominar um grande território. Ele domina somente o quê? A sua terra, ou seja, o seu feudo. Beleza? Tudo bem? E aí, galerinha, é o seguinte, um dos primeiros, né, reinos na Europa pós-queda do Império Romano foi o Reino dos Francos, ok? Lá no século V é formado o Reino dos Francos, a dinastia Merovingia, o filho de Meroveu, né? Meroveu, ele era um governante dos francos, e aí o Meroveu tem como filho o Clovis, então vai formar de fato o Reino dos Francos, em territórios que eles pertenciam aos romanos. O Clovis vai se unir à Igreja Católica, sim, ele se une ao cristianismo naquele momento, para que, gente? Para ter o apoio das pessoas que antes moravam no Império Romano. Lembrando, aquelas pessoas, em sua grande maioria, elas eram católicas, elas eram cristãs, ok? Desse modo, quando ocorre a aliança entre Igreja Católica, entre o cristianismo e o rei Clovis, o rei né, da dinastia Merovingia, aquelas pessoas aceitam melhor, né, o governo daquele povo bárbaro, dos francos, tá? O Clovis, em seu governo, ele promove uma grande divisão dos seus territórios, ele divide o seu território, né, os seus territórios em vários reinos, chamados de condados, ok? Cada condado seria comandado por um outro nobre, perceba aí a relação de suzerania e vassalagem, ok? E a gente, fazendo isso, porque o Clovis fez isso? Ele quer facilitar a administração do seu território, então cada parte daquele território ficava sob a posse de algum nobre, ok? Obviamente, aquele nobre deveria obedecer ao Clovis, que era o rei, mas quando ele faz isso, isso leva o que, gente? Isso levou ao processo de ruralização daquela sociedade. E aí, levou também à fragmentação do poder. As pessoas passam a morar cada vez mais no meio rural, dentro daqueles feudos, né? Daquelas localidades, daqueles condados, e a gente, cada condado tinha um governante, obviamente, né? Que era o conde. Ser conde é um título de nobreza, ok? E aí, quando o rei faz isso, o que ele faz, gente? Ele promove o quê? A fragmentação do poder. Ah, Davi, mas aquele nobre, ele deve o quê? Ele deve fidelidade ao seu senhor. Ele devia fidelidade, então, ao Clovis. Sim, devia fidelidade. Entretanto, gente, percebam, quando o rei ele promove essa fragmentação do seu território, ele concede o quê? Ele concede mais poderes para aqueles outros nobres, ok? Então essa fragmentação leva o quê? Leva ao aumento do poder daqueles nobres naqueles territórios, naquele condado. Então, por exemplo, em cada condado, quem dominava? Aquele conde, que era um nobre, que era aliado, né, ao rei. No caso agora, primeiramente ao rei Clovis. E aí, gente, obviamente, aqueles condes, aqueles nobres, deviam o quê? Deviam fidelidade, né? Deviam apoio ao rei. Entretanto, naquela localidade, aquela pessoa, aquele nobre, aquele conde, tem o quê? O seu poder aumentado consideravelmente. Beleza? Então percebam, as atitudes dos reis durante a Alta Idade Média levam o que, gente?
leva a um processo de fragmentação do poder político, ok? Temos também, né, depois, um outro rei da dinastia merovingia, Pepino de Heristal. O Pepino de Heristal, ele tornou o cargo de major domus vitalício hereditário. Como assim? Que cargo é esse de major domus? Que cargo é esse? O major domus, gente, ele era um cargo que esse cargo era exercido por um nobre, que ele era responsável, ok, por fiscalizar os condados dos reis, né? Então esse cara, esse major-domus, ele fiscalizava a administração, ele ajudava o rei a governar, ok? Então ali em cada condado para entender como estava aquela administração. E aí, naquele momento, quando esse cargo é tornado vitalício e hereditário, gente, esses cargos, né, esse cargo de domus, né, vitalício, se torna o quê? É que a pessoa se torna muito importante para aquela sociedade, porque ele ganha grande poder. É ele que fiscaliza aqueles outros nobres. Então, esse cargo de major-domus ganha uma grande importância naquela sociedade, ok? Um outro rei da dinastia merovingia, nós temos Carlos Martel, né? Carlos Martel, que lutava lá com seu martelo lá e tal, enfim, ele vai impedir que os árabes dominassem a Europa Ocidental. O Carlos Martel, após os árabes, né, dominarem a Península Ibérica, a atual Portugal e Espanha, sim, tá? A partir do século VIII, os árabes chegaram na Europa, eles dominaram a Península Ibérica e tentaram dominar o restante daquele continente. E aí, gente, o rei dos francos, Carlos Martel, ok, com seu exército, vai impedir, ok, que os árabes dominassem o restante da Europa. Tanto como ele impediu, né, essa invasão árabe, e aqueles árabes, em sua grande maioria, eles eram muçulmanos, ao restante da Europa, ele ganhou um título da Igreja Católica de Salvador da Cristandade Ocidental. Olha o título importante. Olha como a igreja apoiava aquele reino dos francos, gente. E lembrando, naquele momento, aqueles reinos, eles precisavam do apoio da Igreja Católica, porque os fiéis, as pessoas, elas eram católicas, elas eram cristãs naquele momento, e aí, como a igreja os apoiava, obviamente, os cidadãos, as pessoas que moravam naqueles reinos, também apoiariam os seus governantes, ok? E a igreja também precisa do apoio do rei, ok? Para quê, gente? Para se manter no poder, ok? Então, um precisava do apoio do outro, tudo bem? Entretanto, durante esse momento, a principal dinastia será qual, gente? Será a dinastia carolíngia, né? A dinastia carolíngia tem como início Carlos Magno, tá? Carlos Magno vai dar início àquela dinastia. Então, perceba, nós mudamos de dinastia. A dinastia merovingia, agora é a dinastia carolíngia. Nessa dinastia, na dinastia carolíngia, nós temos a expansão territorial, ok? Naquele momento, eles conquistaram os territórios que hoje em dia, parte da Itália, parte da Alemanha, tá no mapinha para vocês aí, né? Conquistas territoriais. O Império Carolíngio está aqui, ó, até 768 de roxinho. De amarelo, né, são os territórios conquistados por Carlos Magno. Então vejo que ele conquistou territórios, por exemplo, que hoje em dia é a Itália, o reino da Itália ali. E, gente, ele expandiu as suas conquistas, expandiu o seu território, expandiu o seu poder. Ele tinha, naquele momento, o apoio da Igreja Católica, óbvio, ele tinha apoio da Igreja Católica. E aí, pra vocês terem uma ideia, esses reis, né, os reis merovingios, os reis carolíngios, em vários momentos, eles promoviam conquistas territoriais para a Igreja Católica. Sim, eles concediam à Igreja territórios. Então veja a importância, né, da aliança entre Igreja e Estado. Ele ganha, Carlos Magno, o título, né, de Imperador dos Romanos pela Igreja Católica. Por quê, gente? Porque o território conquistado por Carlos Magno será tão grandioso como foi o Império Romano, tá? Ele quase chegou a ter a mesma quantidade de terras que Roma chegou a ter no seu auge. E aí, galerinha, entretanto, né, quando ele promove essa conquista territorial, o que ele faz? Ele vai dividir os seus territórios, né, com os nobres de sua confiança. Ele divide seu território em três partes: em condados, ducados e as marcas, né? E aí quem governava um condado? O conde. Quem governava um ducado? O duque. Quem governava as marcas? Os marqueses. E nesse momento, quando Carlos Magno ele promove a divisão do seu território, ok, em condados, ducados e marcas para facilitar a administração, o que ele acaba promovendo, gente? Ele acaba promovendo a fragmentação do poder político. Ele fragmenta aquele poder que ele tinha. Por quê? É ele, sozinho, que controlava todos aqueles territórios? Não. Gente, quem o apoiava? Os nobres. Então ele cede, né, parte daqueles territórios a vários nobres de sua confiança, né? Será que é interessante fazer isso? De sua confiança, que são os condes, duques e marqueses que iriam governar aqueles territórios, ok, em nome de Carlos Magno. Tudo bem? Isso, querendo ou não, levou o que, gente? Levou à descentralização política. Davi, por que essa atitude ela leva à descentralização política? Gente, quando Carlos Magno promove essa divisão territorial, né, em três partes,
em condados, ducados e marcas, aqueles nobres que governavam aquelas terras ganharam o quê? Ganharam um grande poder, ganharam uma grande influência, porque eram eles, de fato, que governavam aquele território em nome do rei. Em um certo momento, eles não vão mais aceitar a influência do rei naquele território. Sim, muitos nobres vão se negar a seguir as ordens do rei. Por quê, gente? Porque eles perceberam que o exército local que eles tinham, né, com seu exército, com união com os outros nobres, eles teriam o quê? Um grande poder. E em vários momentos, muitos nobres, naquele momento, passaram o quê? Passaram a seguir as suas próprias regras. E aí, o governo de Carlos Magno, também conhecido como Renascimento Carolíngio, na época dele, houve o que, gente? O renascimento, entre aspas, da cultura. Mas a cultura nunca desapareceu, né? Mas, entretanto, essa cultura que renasce na Idade Média, na Alta Idade Média, é uma cultura um pouco diferente da cultura que havia na Grécia e Roma Antiga. Nesse momento, é uma cultura ligada muito mais ao que, gente? Muito mais à religião, muito mais à fé, tá? Então, esse renascimento carolíngio, promovido por Carlos Magno, naquele momento, é um renascimento cultural muito mais ligado à fé. Por que a fé? Porque ele era intimamente ligado à Igreja Católica. A Igreja Católica tinha o que, gente? Uma grande influência no governo de Carlos Magno. Desse modo, então, ele promove, ok? Esse renascimento carolíngio, esse renascimento cultural na Europa Ocidental. Entretanto, né, os aspectos dessa cultura sempre eram o que, gente? Sempre eram ligados à fé, sempre eram ligados à religião. Tudo bem? Após a morte de Carlos Magno, o seu território foi dividido entre os seus netos, tá? E aí nós tivemos aí, né, no século IX depois de Cristo, a assinatura de um tratado de Verdun, onde as terras que antes pertenciam a Carlos Magno foram divididas em três partes, né? Para uma parte ficou para Carlos, o Calvo, ou seja, o Carlos, né? Ele era calvo, careca. Outra parte para Lotário, outra parte para Luís, o Germânico. E aí, gente, quando aquele Império Carolíngio ele é dividido em três partes, o que ocorre? Novamente o quê? A fragmentação política. Então, naquele momento, as atitudes tomadas pelos reis, né, que são nobres, sempre levaram o quê, gente? Sempre levaram à fragmentação política. Eles passam o quê? Eles passam aqueles nobres a comandarem os seus reinos, né? A comandarem os seus territórios, a comandarem o seu filtro. E aí, o rei perde o quê, gente? Os reis passam o quê? A perder influência naqueles territórios. Os reis passam a perder influência no seu próprio reino. Olha que interessante. Por quê? O que fizeram os reis? Eles dividiram seus territórios em várias partes, delegaram a administração de cada parte dos seus territórios para o nobre, ok? E esses nobres ganharam o quê, gente? Uma grande importância política naquela região. E eles passam o quê? A dominar aquele território com seu próprio exército, com suas próprias armas. E aí, o rei perdeu o quê? O rei acaba perdendo influência naquela localidade, ok? Então, a principal característica política da Alta Idade Média é qual, gente? É a descentralização política, ok? Vimos aqui, por último, né? Então, Tratado de Verdun. Esse Tratado de Verdun vai o que, gente? Vai consolidar na Europa Ocidental, naquele momento, essa fragmentação política, quando o reino de Carlos Magno, o reino carolíngio, ele é dividido em três partes. E aí, nesse momento, cada vez mais o poder está o que, gente? O poder está fragmentado. Ah, Davi, o poder do rei some? O cargo de rei some? Não. O título de rei, né, nunca sumiu. Mas esse rei terá grande poder, gente, grandes poderes em grandes territórios, em vários territórios? Não. O rei acaba sendo o quê? Uma figura que vai dominar somente o seu filtro, a sua parte. Ok? Beleza? Então, pronto por aqui. Caso tenha algum tipo de dúvida, questionamento, por favor, escreve aí. Beleza? Beijos, abraços. Tchau, tchau.